Elias surgiu durante um período tumultuoso na história de Israel. O reino estava dividido e a idolatria, particularmente o culto a Baal, era desenfreada. O povo havia se desviado de sua aliança com Deus. Essa escuridão espiritual preparou o cenário para a entrada dramática de um profeta que desafiaria corajosamente a apostasia predominante. Elias, cujo nome significa "Meu Deus é Javé", era um homem de Gileade, uma região conhecida por seu terreno acidentado e povo ferozmente independente. Ele apareceu aparentemente do nada, uma voz clamando no deserto. Sua mensagem era simples, mas profunda: retornar ao único Deus verdadeiro. A chegada repentina de Elias e sua convicção inabalável o marcaram como uma figura de extraordinário poder e propósito. Ele se opôs à maré da opinião popular, um farol solitário de fé em uma nação consumida pela decadência espiritual. Sua própria presença desafiou a autoridade do rei Acabe e sua esposa, Jezabel, que promoviam o culto a Baal. A aparência de Elias era tão impressionante quanto sua mensagem. Ele usava uma vestimenta simples de pele de camelo, presa por um cinto de couro. Essa roupa sem adornos simbolizava seu desapego das preocupações mundanas e sua completa devoção a Deus. Seu estilo de vida austero e suas declarações inflexíveis ressoaram com o profundo anseio por autenticidade espiritual que ainda ardia nos corações de muitos israelitas. Ele era um forte contraste com a opulência e decadência da corte real. Essa imagem de um profeta selvagem, confrontando as estruturas de poder corruptas de seu tempo, continua a inspirar gerações. O compromisso inabalável de Elias com a verdade e a justiça serve como um poderoso lembrete da importância de defender o que é certo, mesmo diante de uma oposição esmagadora. Sua coragem e convicção o destacam como uma figura central na história de Israel e um exemplo atemporal de ousadia profética. Sua história é um testemunho do poder de um indivíduo para fazer a diferença. Pouco se sabe sobre a juventude de Elias, mas as Escrituras revelam que ele recebeu um chamado direto de Deus. Esse mandato divino o impulsionou ao cenário nacional e o colocou em rota de colisão com as forças da idolatria. Os detalhes específicos desse chamado não são totalmente detalhados, mas claramente imbuíram Elias com um senso inabalável de propósito e a coragem de confrontar as figuras mais poderosas da terra. O chamado provavelmente envolveu um encontro direto com Deus, uma experiência profunda que transformou Elias em um instrumento da vontade divina. As instruções de Deus eram explícitas: desafiar os profetas de Baal e expor o vazio de sua falsa religião. Essa tarefa exigia imensa coragem, pois o culto a Baal estava profundamente arraigado na sociedade israelita. Jezabel, a rainha, era uma fervorosa devota de Baal e exercia considerável influência sobre o reino. Desafiá-la e seus profetas era equivalente à traição. No entanto, Elias, fortalecido por sua missão divina, não vacilou. Ele entendia a gravidade da situação e as possíveis consequências de suas ações. Armado com a autoridade de Deus, Elias confrontou o rei Acabe e declarou uma seca sobre a terra. Essa seca, uma consequência direta da apostasia de Israel, tinha a intenção de despertar o povo para seu declínio espiritual e trazê-los de volta para Deus. A seca foi uma demonstração dramática do poder de Deus e um lembrete severo das consequências de abandonar a aliança. Foi um apelo desesperado de Deus a uma nação rebelde. A seca não era meramente uma punição, era um catalisador para o arrependimento. Foi uma intervenção divina projetada para tirar os israelitas de sua complacência e forçá-los a confrontar o vazio espiritual de suas vidas. O pronunciamento ousado de Elias sobre a seca marcou o início de seu ministério público e sinalizou seu compromisso inabalável em restaurar o relacionamento de Israel com Deus.
Sua coragem em confrontar o rei preparou o cenário para o confronto dramático no Monte Carmelo. O confronto no Monte Carmelo é um dos episódios mais dramáticos do Antigo Testamento. Elias desafiou os profetas de Baal para uma competição pública para determinar qual Deus era verdadeiramente poderoso. Ele propôs um teste simples. Cada lado construiria um altar e invocaria seu Deus para enviar fogo para consumir o sacrifício. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o Deus verdadeiro. O palco estava montado para um confronto dramático entre as forças da fé e da idolatria. Centenas de profetas de Baal se reuniram na encosta da montanha, confiantes no poder de seu Deus. Elias estava sozinho, uma figura solitária representando o Deus de Israel. Os profetas de Baal realizaram seus rituais elaborados, cantando e dançando em volta de seu altar. Eles clamaram a Baal da manhã até o meio-dia, mas nenhum fogo veio. Seus esforços frenéticos apenas serviram para destacar o vazio de sua fé. O silêncio de Baal era ensurdecedor. Conforme o dia passava, Elias zombava dos profetas de Baal, sugerindo que seu Deus talvez estivesse dormindo ou em uma jornada. Suas provocações expuseram ainda mais o absurdo de suas crenças e enfatizaram a impotência de seu falso Deus. A multidão assistia com expectativa, sentindo a crescente tensão entre Elias e os profetas de Baal. O silêncio no Monte Carmelo era pesado de expectativa. Finalmente, Elias preparou seu altar. Ele pegou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e reconstruiu o altar do Senhor. Ele cavou uma vala ao redor do altar e arrumou a lenha. Então, ele instruiu o povo a ensopar o altar e o sacrifício com água, não uma, mas 3 vezes. Essa tarefa aparentemente impossível aumentou o drama e enfatizou o poder do Deus que Elias servia. O palco estava montado para uma demonstração milagrosa do poder divino. Apesar de sua vitória triunfante no Monte Carmelo, a jornada de Elias estava longe de terminar. Jezabel, enfurecida pelo massacre de seus profetas, jurou vingança. Suas ameaças abalaram Elias profundamente, revelando uma vulnerabilidade sob seu exterior profético. A fúria da rainha foi um lembrete severo dos perigos que ele enfrentava. A vitória no Monte Carmelo teve um preço. Temendo por sua vida, Elias fugiu para o deserto. O profeta que havia se posicionado tão corajosamente contra as forças de Baal agora se encontrava correndo para salvar sua vida. O contraste entre sua postura corajosa no Monte Carmelo e sua subsequente fuga destaca a dimensão humana da experiência de Elias. Mesmo os maiores profetas experimentam momentos de dúvida e medo. Exausto e desanimado, Elias sentou-se debaixo de um zimbro e orou pela morte. O peso de sua missão e a ameaça constante de perseguição haviam cobrado seu preço. Ele se sentia sozinho e abandonado, seu triunfo anterior ofuscado pela ameaça iminente da vingança de Jezabel. O deserto, antes um símbolo da presença de Deus, agora parecia uma prisão. A experiência de Elias no deserto revela os profundos desafios psicológicos e emocionais enfrentados por aqueles que escolhem seguir o chamado de Deus. Sua luta com a dúvida e o desespero ressoa com qualquer pessoa que já se sentiu oprimida pelas dificuldades da vida. Sua história nos lembra que mesmo em nossos momentos mais sombrios, não estamos sozinhos. Talvez ele se sentisse como um João Ninguém no sertão, buscando um refúgio, como quem procura um oásis em meio à aridez. Seção 5. Encontrando refúgio. A jornada de Elias ao Horebe. Impulsionado pelo desespero, Elias viajou para Horebe, o Monte de Deus. Este lugar sagrado, também conhecido como Monte Sinai, foi onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Era um lugar de revelação divina e encontro. Elias buscou refúgio neste solo sagrado, esperando encontrar consolo e orientação em seu desespero.
Ele ansiava por um senso renovado de propósito e direção. A jornada para Horeb foi uma peregrinação física e espiritual. Foi um tempo de introspecção e autoexame, uma jornada nas profundezas de sua própria alma. O esgotamento físico de Elias refletia seu vazio espiritual. Ele precisava se reconectar com a fonte de sua força e encontrar renovação na presença de Deus. Ao chegar a Horeb, Elias procurou abrigo em uma caverna. A caverna simbolizava seu isolamento e vulnerabilidade. Ele havia se retirado do mundo, buscando refúgio das tempestades que graçavam tanto por dentro quanto por fora. A caverna se tornou um lugar de contemplação e oração, um santuário onde ele podia derramar seu coração a Deus. A jornada de Elias ao Horeb reflete nossas próprias jornadas espirituais. Muitas vezes nos encontramos buscando refúgio em tempos de dificuldade, buscando significado e propósito em meio aos desafios da vida. Como Elias, podemos precisar nos retirar do mundo para nos reconectar com o nosso eu interior e encontrar renovação na presença de Deus. Assim como os romeiros que viajam para a Aparecida em busca de conforto espiritual, Elias buscou em Horeb a renovação da fé. Seção 6. A voz calma e suave. A reafirmação de Deus. No silêncio da caverna, Deus falou com Elias. Não no vento, terremoto ou fogo, mas em uma voz calma e suave. Este sussurro gentil cortou o desespero de Elias e o lembrou da presença de Deus. Foi um momento de profunda intimidade e reafirmação. A mensagem de Deus era de conforto e encorajamento. Deus perguntou a Elias: "Que fazes aqui?" Esta pergunta forçou Elias a confrontar suas dúvidas e medos, desafiou-o a articular as razões de seu desespero e a reconhecer sua necessidade da intervenção de Deus. A pergunta não era uma repreensão, mas um convite à honesta autorreflexão. Elias derramou seu coração a Deus, expressando sua frustração e desânimo. Ele se sentia sozinho e oprimido pela tarefa diante dele. Ele acreditava ser o único que restara fiel a Deus. Suas palavras revelaram seu profundo senso de isolamento e o fardo que carregava. A resposta de Deus foi de gentil reafirmação. Ele lembrou a Elias que ele não estava sozinho. Ainda havia 7.000 israelitas fiéis que não haviam se curvado a Baal. Esta revelação renovou a esperança de Elias e lhe deu um senso renovado de propósito. A voz calma e suave de Deus trouxe conforto e força ao profeta cansado. Assim como Nossa Senhora Aparecida intercede pelos fiéis, Deus se manifestou a Elias em um momento de profunda fragilidade. Seção 7. Propósito renovado. O retorno de Elias à ação. Fortalecido por seu encontro com Deus, Elias emergiu da caverna com um propósito renovado. Ele não estava mais consumido pelo desespero, mas cheio de uma confiança silenciosa. A reafirmação de Deus havia restaurado sua fé e lhe dado a força para continuar sua missão. Ele estava pronto para enfrentar os desafios que o aguardavam. Deus deu novas instruções a Elias, comissionando-o a ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor. Essas nomeações faziam parte do plano de Deus para restaurar a justiça e a retidão à terra. Elas sinalizaram um ponto de virada na história de Israel. O retorno de Elias à ação demonstrou sua obediência à vontade de Deus. Ele havia superado suas dúvidas e medos e agora estava pronto para cumprir seu mandato divino. Seu propósito renovado inspirou aqueles que haviam permanecido fiéis e ofereceu esperança para o futuro de Israel. A experiência de Elias no deserto e seu subsequente retorno à ação fornecem um exemplo poderoso do poder transformador da fé. Sua história nos lembra que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, Deus está presente e operando em nossas vidas. Através da fé, podemos encontrar a força para superar nossos desafios e cumprir o propósito que Deus nos deu.
Assim como os bandeirantes desbravaram novos caminhos, Elias seguiu o chamado divino com renovada determinação. Seção 8. A passagem do manto. Elias e Eliseu. Um dos eventos mais significativos na vida de Elias foi a unção de Eliseu como seu sucessor. Eliseu, um jovem de família rica, deixou tudo para trás para seguir Elias. Esse ato de discipulado marcou o início de um novo capítulo na história profética de Israel. Eliseu se tornou o seguidor devotado de Elias, aprendendo com seu mentor e se preparando para continuar seu legado. O relacionamento entre Elias e Eliseu exemplificou a importância da mentoria e da transmissão espiritual. Elias investiu em Eliseu, compartilhando sua sabedoria e experiência. Ele preparou seu sucessor para os desafios do ministério profético. Eliseu, por sua vez, demonstrou humildade e disposição para aprender. O compromisso inabalável de Eliseu com Elias era evidente em sua recusa em deixar seu lado, mesmo quando Elias tentou dissuadi-lo. Eliseu entendia o significado do manto, o símbolo da autoridade profética. Ele estava determinado a receber a porção dobrada do espírito de Elias. A história de Elias e Eliseu destaca a importância de transmitir sabedoria espiritual e experiência para a próxima geração. Ela nos lembra que todos nós temos um papel a desempenhar no desenvolvimento e preparação dos futuros líderes. A mentoria é essencial para a continuação da obra de Deus no mundo. Como um mestre artesão que passa seus conhecimentos ao aprendiz, Elias preparou Eliseu para o grande desafio que o aguardava. Seção 9. A carruagem de fogo. A ascensão de Elias. A partida de Elias deste mundo foi tão dramática quanto sua vida. Ele não experimentou a morte no sentido tradicional, mas foi levado ao céu em um redemoinho, acompanhado por uma carruagem de fogo e cavalos de fogo. Este evento milagroso, testemunhado por Eliseu, marcou o fim do ministério terreno de Elias e o início de sua vida eterna. A carruagem de fogo simbolizava o poder e a glória de Deus. Foi um fim adequado para um profeta que viveu uma vida de fé e coragem inabaláveis. A ascensão de Elias ao céu afirmou seu relacionamento especial com Deus e seu legado duradouro. Eliseu, testemunhando este evento milagroso, gritou: meu pai, os carros e cavaleiros de Israel!" Ele reconheceu a importância da partida de Elias e a perda que havia sofrido. Ele herdou o manto de Elias, juntamente com seu espírito profético. A ascensão de Elias ao céu nos lembra que nossas vidas terrenas são temporárias, mas nosso relacionamento com Deus é eterno. Sua história nos inspira a viver vidas de fé e coragem, sabendo que nós também um dia experimentaremos a plenitude da presença de Deus. A ascensão de Elias foi tão inesperada e impactante quanto a chegada da corte portuguesa ao Brasil. Seção 10. Um legado de fé. O impacto duradouro de Elias. O legado de Elias se estende muito além de sua vida. Ele é lembrado como um campeão da fé, um profeta corajoso que ousou desafiar os poderes das trevas. Seu compromisso inabalável com Deus inspirou gerações de crentes e continua a ressoar conosco hoje. A história de Elias é um testemunho do poder de uma pessoa para fazer a diferença. Sua postura corajosa contra a idolatria e sua fé inabalável em Deus transformaram a paisagem espiritual de Israel. Seu exemplo continua a nos inspirar a defender o que é certo, mesmo diante da oposição. A influência de Elias é evidente na tradição profética de Israel. Ele é reverenciado como um precursor do Messias, e seu retorno é antecipado na tradição judaica. Sua história é um lembrete de que a obra de Deus está em andamento e que todos nós somos chamados a participar dela. O legado de Elias é uma fonte de esperança e inspiração para pessoas de todas as fés. Sua história nos lembra que Deus está sempre presente.
mesmo em nossos momentos mais sombrios. Através da fé, podemos superar nossos desafios e cumprir o propósito que Deus nos deu. Assim como Tiradentes, Elias lutou bravamente pelas suas convicções, deixando um legado de coragem e resistência. Seção 11. Lições de Elias: coragem, perseverança e confiança. A vida de Elias oferece lições valiosas sobre coragem, perseverança e confiança em Deus. Ele enfrentou desafios imensos, mas nunca vacilou em seu compromisso com Deus. Seu exemplo nos inspira a enfrentar nossos próprios desafios com coragem e determinação. A perseverança de Elias diante da oposição nos ensina a importância de permanecer fiéis às nossas convicções, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Ele enfrentou ameaças constantes de Jezabel e seus profetas, mas nunca desistiu. Sua história nos encoraja a perseverar em nossas próprias lutas, sabendo que Deus está conosco em cada passo do caminho. A confiança de Elias em Deus foi a base de sua força. Ele confiou na orientação e provisão de Deus, mesmo quando as coisas pareciam desesperadoras. Seu exemplo nos lembra de colocar nossa confiança em Deus, sabendo que Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. A vida de Elias nos ensina que a verdadeira coragem vem da fé. Quando confiamos em Deus, podemos enfrentar qualquer desafio com confiança, sabendo que não estamos sozinhos. Sua história nos encoraja a cultivar uma fé profunda e permanente que nos sustentará através das tempestades da vida. Assim como os brasileiros demonstram resiliência diante das adversidades, Elias nos inspira a nunca desistir. Seção 12. Conclusão: a inspiração atemporal de Elias. A história de Elias é um testemunho atemporal do poder da fé e da presença duradoura de Deus. Sua vida continua a nos inspirar a viver com coragem, perseverança e confiança. Seu legado nos lembra que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, Deus está conosco, oferecendo esperança e força. A jornada de Elias, desde sua aparição dramática no cenário nacional até sua ascensão milagrosa ao céu, é uma história de transformação e redenção. Ele enfrentou momentos de dúvida e desespero, mas nunca perdeu de vista seu chamado divino. Seu exemplo nos encoraja a abraçar nosso próprio chamado e viver vidas de propósito e significado. A história de Elias é um lembrete de que Deus está sempre operando no mundo, mesmo quando não podemos ver. Sua fidelidade a Deus, mesmo diante da adversidade, é uma fonte de inspiração para todos que buscam viver uma vida de fé. A história de Elias é um lembrete atemporal da importância de viver uma vida de fé, coragem e perseverança. Seu legado continua a nos inspirar a defender o que é certo, a confiar na provisão de Deus e a nunca perder a esperança, mesmo diante de desafios esmagadores. Sua história continua a ressoar conosco hoje, oferecendo orientação e inspiração para nossas próprias jornadas espirituais. Como a luz que guia os marinheiros em meio à escuridão, a história de Elias ilumina nossos caminhos, inspirando-nos a seguir em frente com fé e coragem.